a fase do América? Para mim, a grande surpresa negativa do campeonato estadual é o América estar fora das semifinais, ô Panzi. Eu acho decepcionante, mas entendo a escolha do América. O América fez uma escolha pela Copa Libertadores e eu acho que a escolha deu certo. Ele abriu mão de jogar o campeonato estadual. Entendo que tenha jogado mal em alguns jogos, por isso a minha decepção. Acho que em determinados momentos que o América usou o time reserva contra equipes do interior, ele poderia ter tido um desempenho melhor e não teve. O jogo em Patos de Minas foi muito ruim, o jogo em Uberlândia foi muito ruim, contra o Vila idem. São jogos que o América poderia ter rendido mais. Agora, eu não acho que a escolha foi errada. Eu não acho que o planejamento tenha sido mal feito. Eu acho que não rendeu o que talvez poderia ter rendido dentro de campo. Se você perguntar agora para Atlético, Cruzeiro e Caldense, vocês trocariam a semifinal por uma fase de grupos na Libertadores? Obviamente todos trocariam. Então o América, no objetivo dele, nesse primeiro trimestre, eu acho que ele passou com louvor, vai jogar a Copa Libertadores da América, está aguardando um sorteio e fica o alerta de elenco. Em determinado momento, quando precisou do elenco, a coisa não andou. E o América precisa, óbvio, se reforçar, talvez reforçar o time titular, para alguns que são titulares hoje, virarem opção e aí você qualifica seu elenco. É claro que a gente tem que cobrar um elenco, né, ainda melhor do América. Mas é certo dizer também que não dá para o América montar um elenco muito forte ou dois times para disputar duas competições. Maior que a perna, né? Não dá, porque senão o América quebra. A gente sabe a situação, né, Romano? Mas eu acho que nesse caso, em termos de administrar o elenco, acho que o América errou. O América priorizar a Libertadores, não. O América nunca disputou a Libertadores. É a primeira vez na história dele. Ele tá mais do que certo. Agora, acho que foi um erro de planejamento de elenco. O América sempre se primou pelo o fato de saber gastar o pouco dinheiro que tem na contratação dos reforços. E para mim, houve um erro de planejamento quando o América escolheu esses meninos que vão disputar agora o Troféu em Confidência para começar o Campeonato Mineiro. Ali, para mim, foi o erro do América. E depois disso, o América não deu sequência, inclusive a esses meninos, que é um outro erro. Já que eram eles que iam disputar o Campeonato Estadual, que eles tivessem mais sequência e mais jogos. Eles jogaram o primeiro jogo e jogaram ontem. Por coincidência, jogaram então, o primeiro jogo. Eles jogaram o primeiro jogo, foi um erro. E aí você queria sequência? Não, calma. Você não está entendendo o que eu estou dizendo. Claro que não. O que eu estou dizendo é o seguinte: se era então para jogar Troféu em Confidência ou dar mais oportunidades, que deixassem eles atuarem então. Sim, também acho. Que deixassem eles atuarem. Sim. Agora, eles jogaram o primeiro jogo, aí como perderam o primeiro jogo, já não servia mais. Só voltaram no último. E só voltaram no último. Então, para mim, houve um erro, sim, de interpretação do campeonato, um erro de administração e principalmente um erro de avaliação dos jogadores e do campeonato estadual em si. Acho que houve um erro de avaliação no campeonato em si, até porque, isso não sou eu que estou falando, foi, por exemplo, o Marcos Salum que disse aos jogadores que o objetivo do América era chegar à semifinal do campeonato estadual. Então, nesse ponto, falhou o planejamento do América. Eu acho que dava. Eu acho que um pouquinho só mais o América conseguiria chegar. Acho que se treinasse melhor o time reserva, dava. Mas você acha mesmo que o Salum ia chegar pro grupo dele e falar: olha, gente, o Campeonato Mineiro não precisa classificar, não. Esquece. Claro que ele ia falar. Não, ele traçou claro. Objetivos. Ele falou aqui com a gente que os objetivos do América. Um deles era chegar à semifinal. Ele não falaria outra coisa. Se ele tem uma conversa com o grupo, imagina ele falando pro grupo aqui, semifinal do Campeonato Mineiro. É claro que ele ia falar, nós temos a obrigação de chegar. Mas eu não acho que foi o planejamento errado. Eu acho que o América jogou mal em determinados jogos. O América ficou por uma vitória. Se tivesse vencido o Uberlândia, estava classificado. Se o América tivesse empatado com a Caldense na primeira rodada, a Caldense estaria fora e o América estaria em quarto. Jogou mal 2, 3 jogos. Não é o planejamento, é o desempenho. O desempenho não foi bom de alguns atletas. Aí então volta lá na primeira pergunta que eu fiz. Foi justamente por isso que eu fiz a pergunta. Eu não falei que o América abriu mão do campeonato estadual para disputar a Copa Libertadores
E não é essa a comparação, porque qualquer um falaria, não, claro, deu certo o planejamento. Não, para mim, deu errado o planejamento quando o América deixou de atuar com qualidade, mesmo com o time reserva, com o time mesclado, ele tinha sim time para poder ter vencido o Vila Nova, em Belo Horizonte. Mas aí não é planejamento, né, Álvaro? Quando você tem um mau desempenho, não faz parte do planejamento. Você não pode planejar jogar bem. Foi porque eles... Se você planeja, por exemplo, se você tem, o grande foco é a Libertadores e eu tenho um time. Porque o grande mérito do América foi manter uma base da temporada passada para essa. E contratar reforços para as saídas dos outros. Ok, mas se você vai montar um elenco, aí para mim falhou na montagem desse elenco, até mesmo para você colocar esses jogadores para atuarem no campeonato estadual e eles mostrarem serviço para quando forem utilizados para o time principal. Então, nesse ponto, para mim, houve um erro, sim, é isso que eu estou dizendo. Houve um erro de planejamento do América na escolha dos jogadores que ele foi contratar e que foi muito tarde para o Campeonato Mineiro. Ele começou a pré-temporada no dia 27 de dezembro. Exatamente. Com meninos. 3 e 10. Com meninos. E aí depois eles foram chegando ao longo do início do ano. Acho que faltou isso. Esse tipo de planejamento de você saber assim, eu tenho um time meio, mas esse meio tá treinado. Eu acho que o time, por exemplo, o time misto do América, o time reserva, se ele tivesse sido bem treinado, ele teria feito melhor no campeonato. A impressão que me passa é essa, sabe? Quando a gente estava vendo o time em campo, ou então que os caras estavam muito na cabeça de tentar uma vaga no time principal e estavam se esquecendo do time reserva. É claro, mas isso faz parte. O cara tá vislumbrando jogar uma Libertadores. A verdade é a seguinte, eu e o Romano não vamos chegar num consenso nunca em relação a esse início de temporada do América.